Como não amar o Papa? Nosso Senhor Jesus Cristo deu ao Santo Padre um coração maior do que o mundo, maior do que todas as necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Eimar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Tradição, no Magistério e na Sagrada Escritura. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Eu peço aí no início da nossa reflexão de hoje, que está incrível os ensinos de São Pedro e Julião. Peço aí o seu like, o seu joinha, isso nos ajuda muito aqui no crescimento do canal e também ajuda para que mais pessoas nos acompanhem. Peço também a sua inscrição, se você é novo por aqui ou se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe nos comentários a sua intenção, o seu pedido de oração, tá certo? Nós estamos rezando a série do Flores da Eucaristia, como eu já disse, São Pedro, Julião e Eimar vem nos ensinar, vem nos auxiliar, nos ajudar no nosso caminho de fé, no nosso caminho rumo à santidade. E ele nos faz isso, é claro, nos mostrando a Santa Igreja, revelando os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo e nos ensinando, sobretudo, sobre a Eucaristia e sobre a vida eucarística, e como ser santos através, é claro, de nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da comunhão. A respeito disso, São Pedro Julião hoje nos ensina um pouco mais sobre o Santo Padre e o Papa. E é isso que nós iremos refletir aqui no Reflexos Católicos. São Pedro Julião começa dizendo o seguinte: como não amar o Papa, o Pai comum dos fiéis, a quem Jesus Cristo deu um coração maior do que o mundo e maior do que todas as necessidades? Ou seja, como não amar o Papa? Como não amar o Papa, irmão? Como não amar o Papa, minha irmã? É lindo o que São Pedro Julião nos propõe, nos diz nesse início de reflexão de hoje, da reflexão do dia. O Papa, o Santo Padre, é o nosso Pai comum. É o Pai de todos os fiéis da Igreja. O Papa é de fato o nosso grande pastor aqui na Terra. E dessa forma, nosso Senhor deu ao Santo Padre, deu ao Bispo de Roma, ao Papa, um coração que é maior do que o mundo. Olha que lindo isso. É de impressionar, não é mesmo? Nosso Senhor concedeu ao Papa um coração que é maior do que o mundo. Só que mais do que isso, deu ao Papa um coração que é maior do que todas as necessidades. Que todas as necessidades do mundo. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Imaginemos só, irmãos, o que não passa o Santo Padre. As dificuldades, as provações, quantas tentações, quantos socorros, quanta assistência o Papa tem que prestar à sua Igreja, aos seus fiéis, aos bispos, aos padres. Quantas necessidades o Papa tem que atender ao longo de seu papado. Quantos problemas a sua santidade tem que resolver. Quanto discernimento o Santo Padre tem que ter durante cada situação, diante de cada situação. O Santo Padre ele não pode deixar que a barca de Pedro, que a Igreja, saia do caminho, dos trilhos do Senhor. E de fato, para que isso aconteça, ele tem que ter um coração maior do que o mundo, ele tem que ter um coração que abarque todas as necessidades do mundo. E essa é uma das graças que, segundo São Pedro Julião e Eimar nos disse hoje, nosso Senhor Jesus Cristo concede ao Bispo de Roma, concede a maior autoridade da Igreja, ao Santo Padre, o Papa. É muito lindo isso, é muito lindo isso. Então nós olhamos para o Papa, para aqueles papas que nós conhecemos durante a nossa vida, para o nosso atual Papa, e nós podemos ver isso. Nós agora, iluminados por São Pedro Julião, podemos entender um pouco mais do ministério do Papa, do seu apostolado, e entender que ali está um coração imensamente alargado pelo amor de Deus,
um coração tocado pelo amor de Deus, um coração que é maior do que o mundo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo concedeu isso àquele homem. Concedeu isso à autoridade máxima da Igreja, ao Santo Padre, o Papa. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse mês de novembro, São Pedro Julião tem nos revelado tantas coisas, tem nos ensinado tantas coisas sobre a nossa Igreja, nos dá orgulho de ser católicos, nos dá uma felicidade a mais por sermos católicos. Nós podemos levantar os braços e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus que nós somos católicos. Graças a Deus. É uma graça imensa. É uma graça imensa. Mas continuemos a nossa reflexão. São Pedro Julião diz o seguinte: quem não terá para com o bispo, pastor de sua alma, essa piedade filial, que procura suavizar-lhe o fardo, pesado aos próprios anjos, animá-lo no zelo e confortá-lo nas tribulações e sofrimentos? Todo cristão deve ao chefe supremo da Igreja, em tudo o que se refere ao seu ministério divino, uma obediência inspirada pela fé, sob pena de se tornar culpado de rebelião ou heresia. Então aqui o que São Pedro Julião nos diz se resume a duas coisas. O primeiro ponto que São Pedro Julião nos convida à reflexão neste momento é aquilo que nós já dissemos. O Papa é o pastor da Igreja. O Papa, sendo então o pastor da Igreja, ele carrega um imenso fardo nas costas. Imaginemos, não é fácil. E deve ser muito mais difícil do que o que nós podemos imaginar, do que o que nós podemos tentar aqui supor que seja o fardo do Papa. É difícil, é pesado. Ele passa por grandes sofrimentos, por grandes tormentos. São todas situações delicadas que durante o seu papado o Santo Padre precisa lidar naqueles momentos. Então, o sofrimento, o fardo do Papa, ele é grande, ele é de fato pesado. E por isso ele merece a nossa piedade filial. Nós, como seus filhos espirituais, devemos a ele, devemos ao Santo Padre o nosso apoio, o nosso suporte, o suporte de filhos. Um carinho filial, uma piedade de filhos. Agora, como que nós podemos fazer isso? Uma das formas é, claro, rezando pelo Santo Padre. Como membros fiéis da Igreja, nós devemos sempre rezar nas intenções do Padre e, claro, nas intenções de toda a Igreja. E um exemplo muito forte que nós temos isso na nossa Igreja e em toda a cidade, em toda a paróquia, é o apostolado da oração. O apostolado da oração, por exemplo, ele reza ali diariamente, semanalmente, nas intenções, unido às intenções do Santo Padre, o Papa. Cada mês, o apostolado da oração se compromete a rezar nas intenções que o Santo Padre propõe para aquele mês. Então já é uma forma de nós sermos grandes aliados na missão do Santo Padre o Papa. Uma outra maneira que nós vemos também é a missão dos adoradores, ou seja, a nossa missão aqui no Reflexos Católicos, a nossa missão nos Flores da Eucaristia. Nós, quando fazemos as nossas adorações, devemos sempre elevar uma súplica a nosso Senhor Jesus Cristo pelo Santo Padre o Papa. E a Igreja também, ela, claro, faz isso nas suas adorações, sobretudo quando há a bênção do Santíssimo, porque no final das adorações nós sempre rezamos pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre o Papa. E ainda que não sejam adorações públicas, ou melhor, adorações comunitárias, nós, nas nossas adorações pessoais, devemos sempre terminar as nossas adorações rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre o Papa. E se não me engano, se nós fazemos pelo menos meia hora de adoração naquele dia, rezamos nas intenções do Santo Padre o Papa, repetindo um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, nós ainda lucramos indulgências. Olha como é que a Igreja é bondosa para conosco. Então, dessa forma, com as nossas orações, o fardo do Papa, que é tão pesado, pode ser aliviado. A sua missão ganha ali uma ajuda dos filhos da Igreja, dos filhos de Deus. Nós nos comportamos como os seus sirineus, como o sirineu que ajuda a carregar a cruz. Nós podemos e devemos elevar súplicas a nosso Senhor por sua santidade, pelo Santo Padre o Papa. É a nossa missão, é o nosso dever. Então esse é o primeiro ponto que São Pedro Julião nos alerta aqui nesse parágrafo. Mas o segundo é que nós devemos ser obedientes ao Santo Padre. Tanto é assim que a Igreja, irmãos, proclamou lá em 1870, se não me engano, no Concílio Vaticano I, mas eu não tenho certeza,
Mas lá em 1870, a Igreja proclamou o dogma da infalibilidade papal. Mas o que quer dizer isso, essa palavra difícil, infalibilidade papal? Esse dogma, irmãos, ele nos revela que quando o Papa ele fala como pastor supremo da Igreja, como sucessor de Pedro, ele não está emitindo uma simples opinião. Ele não está ali falando por sua própria opinião. Ele não está falando como qualquer um de nós podemos falar ou emitir as nossas opiniões, não. O Papa, como pastor da Igreja, como sucessor de Pedro e agindo como tal, ele age sempre sob a divina assistência de Cristo. E é por isso que o Papa, repito, agindo como sucessor de Pedro, como pastor supremo da Igreja, é incapaz de conduzir a mesma Igreja ao erro. No que diz respeito à fé, no que diz respeito à ética ou aos costumes. Ou seja, em se tratando de temas voltados à fé e aos costumes da Igreja, o Papa não erra. O Papa é infalível. Vocês entenderam? Então, quando o Papa está agindo ali completamente como sucessor de Pedro, como pastor supremo da Igreja, ele não fala por sua própria opinião, mas recebendo sempre a assistência de nosso Senhor Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala em nome da Igreja e ele é incapaz de errar no que se trata de temas voltados para a fé católica, para a nossa fé. E aí se dá a infalibilidade papal. Neste ponto, o Papa é infalível. Isso quer dizer que o Papa é perfeito? Não, o Papa não é perfeito. Mas em se tratando da fé da Igreja, ele não erra. Porque a própria Igreja não erra, irmãos. A Igreja não erra. Tanto é assim que São Pedro Julião disse nesse parágrafo: todo cristão deve ao chefe supremo da Igreja, em tudo o que se refere ao seu ministério divino, uma obediência inspirada pela fé, sob a pena de se tornar culpado de rebelião ou heresia. Então nós devemos reconhecer essa infalibilidade papal e dever a nossa obediência ao Papa. Agora, essa obediência, ela não é simplesmente uma obediência racional, não. Ela tem que ser inspirada pela fé, inspirada pelo mesmo Espírito que conduz a Igreja e que conduz o Papa. Então nós devemos pedir o convencimento do Espírito Santo, a graça, o dom da fé, para confiarmos sempre naquilo que a Igreja nos faz confiar, naquilo que a Igreja nos convida a confiar, que é o próprio caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que São Pedro Julião continua aqui na sequência: aquele que não ouve a Igreja, diz Jesus Cristo, é pagão e publicano. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 17. O cristão, portanto, deve obediência filial às leis canônicas, às bulas, aos decretos, às decisões da Santa Igreja Romana, que são a voz, a lei, o ensinamento do Sumo Pontífice. Irmãos, nós aprendemos recentemente aqui no Reflexos Católicos, no Flores da Eucaristia, com São Pedro Julião Eymar, que a Igreja é a nossa mãe, não é verdade? Nós cremos nisso, e isso gerou uma felicidade em nossos corações. Nós temos uma grande mãe que é a Santa Igreja, graças a Deus. Então, eis o nosso dever como filhos, ser obedientes à nossa doce mãe, ser obedientes à Santa Madre Igreja. Por isso que é necessário que nós conheçamos as leis da Igreja, as suas recomendações, os seus ensinos, as suas ordens, os seus documentos, porque, como eu disse, a Igreja nunca erra. A Igreja nunca erra. Nós, como filhos obedientes da Igreja, nós, como filhos fiéis da Santa Madre Igreja, devemos a ela a nossa confiança e a nossa obediência. Porque, claro, a autoridade da Igreja vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São Pedro Julião ainda eleva a nossa reflexão. Olha o que ele diz: a obediência filial vai além das prescrições da lei ou da autoridade. Une-se à intenção do legislador. Seus conselhos são ordens para o coração, e em tudo quer pensar, falar e agir de acordo com ele. Esta obediência se estende ao bispo, o pastor mais próximo que nos transmite os puros e legítimos ensinamentos da Santa Igreja, a palavra infalível de Pedro, e ao pastor imediato no exercício do seu cargo. Então, como eu disse, a autoridade da Igreja vem de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nosso Senhor Jesus Cristo fundou a sua Igreja sobre Pedro, sobre o Papa. Deixou os rumos da Igreja ali, com Pedro. Por isso que nós falamos que é a barca de Pedro, e ela nunca afundará.
porque é nosso Senhor Jesus Cristo que primeiro a instituiu e é nosso Senhor Jesus Cristo quem a assiste. É nosso Senhor Jesus Cristo quem a auxilia. A própria igreja é o corpo místico de Cristo. E é por isso que ser obediente à Mãe Igreja também é obedecer ao Santo Padre, naquilo que concerne a sua infalibilidade. Nós devemos obediência à Igreja porque a autoridade da Igreja vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, dessa mesma forma, ser obediente ao Papa, ser obediente à Igreja, faz com que nós devamos também ser obedientes aos nossos bispos diocesanos, aos nossos pastores mais próximos. Enfim, irmãos, é necessário que nós sejamos de fato obedientes ao magistério da Igreja, porque ele é sempre guiado pelo Espírito Santo e assistido por nosso Senhor Jesus Cristo, na cabeça da Igreja. Entendamos, irmãos, entendamos. A Igreja não erra, a Igreja não falha. A Igreja não falha. O Papa é humano? Claro que é. O Papa é perfeito? De maneira alguma. Mas no que tange a temas de fé, de ética, de costumes, ele age completamente sob a guia de nosso Senhor Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, sob a autoridade de nosso Senhor. Ele tem a sua infalibilidade no que diz respeito a isso. Por isso confiemos na Igreja, mas sobretudo confiemos em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou a Igreja, que fez com que ela fosse dessa forma e que não abandona os seus filhos. Se nós somos amantes de Jesus Cristo, se nós somos amantes da Eucaristia, devemos ser amantes da Igreja. Devemos ser amantes da Igreja. E a obediência à Igreja, ela não é só, como diz São Pedro de Julião, um ato de rigorismo, um ato de legalismo, não. É um ato de amor, que nós, amando a Igreja, entendendo que ela não erra, sendo obedientes a ela, sendo obedientes a nosso Senhor Jesus Cristo, nós também não erraremos. Estaremos mais próximos de nosso Senhor, seremos mais felizes, seremos mais alegres, mais plenos, seremos mais parecidos com Jesus. Vale a pena, irmãos, vale a pena obedecer à Santa Madre Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nós voltamos amanhã, tá certo? Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aí o seu comentário, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser.